Com o objetivo de convencer a Justiça da Espanha a extraditar Oswaldo Eustáquio, o governo brasileiro deverá argumentar que os crimes cometidos por ele foram crimes comuns, não políticos, e que, por isso, o influenciador não será alvo de perseguição caso seja enviado ao Brasil. Os recursos serão apresentados nos próximos dias e a estratégia jurídica que envolve a Advocacia Geral da União, o Itamaraty e o Ministério da Justiça segue em avaliação. Eustáquio é alvo de 2 mandados de prisão por crimes contra a democracia, obstrução de justiça, divulgação de dados protegidos, ameaça e corrupção de menores. Ele mora na Espanha desde 2023 e é considerado foragido da justiça brasileira. Já começo com o nosso advogado aqui nessa nova rodada sobre essa questão, com o Bellucci. Pois é, David, você vê que causa muito estranhamento essa questão do Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio, até onde me consta, ele tem a formação ou a titulação em jornalismo e até é tratado como negativamente blogueiro bolsonarista, porque ele seria apoiador do Bolsonaro. A Espanha negou, apontou elementos de caso que seria um caso político, uma decisão política do Supremo, da Corte Máxima. E aí tudo que os desdobramentos que se deram desse caso foi mais um desse desarranjo institucional brasileiro, onde você teve o Supremo intimando o embaixador da Espanha, querendo aplicar a tal da reciprocidade que seria prevista no acordo entre os países para retalhar e soltar um criminoso que a Espanha estava pedindo a extradição para o Brasil, num crime de tráfico de drogas que não teria relação alguma com essa questão do Oswaldo Eustáquio. A reciprocidade seria para um cometeu crime, tem sentença transitada do julgado, você me envia e vice-versa, não é para crimes pontuais e muito menos via corte judiciária. A competência para determinar a extradição é do Poder Executivo. Mais uma invasão de competência por parte do Poder Judiciário. E se especulou, né, a gente até comentou isso ontem, que a PGR poderia até pedir a revisão dessa decisão, dessa questão da intimação do embaixador. Espero que o faça, porque não compete de forma alguma ao Supremo Tribunal Federal entrar nesse assunto. E agora é mais um ponto negativo para o Brasil internacionalmente em termos da liberdade de expressão. Você não é o único Oswaldo Eustáquio que está fora do Brasil, com medo de regressar para cá. Então, assim, e outra coisa, o Oswaldo Eustáquio, até onde me consta, não tem foro privilegiado, para mais um sendo julgado no Supremo, nesse foro que abarca tudo. Quando o Supremo Federal decide que ele está sendo criticado, ele considera um super ataque e aí abarca tudo para ele, como se ele fosse o foro que tudo pode no Brasil, David. Até o próprio ministro Alexandre de Moraes citou a palavra reciprocidade. A gente tem escutado bastante essa palavra ultimamente, né? Reciprocidade em relação às taxações do Trump, reciprocidade agora em relação a essa questão envolvendo o Eustáquio, porque o Alexandre de Moraes disse: nós vamos tratar com reciprocidade também quanto às extradições do Brasil para a Espanha, Raquel. Então, a reciprocidade é a mesma interpretação. Será, então, que o nosso ministro considera, do STF, considera Vasil Georgiev Vasilev? Fabrício vai me ajudar melhor na pronúncia. Vasil Georgiev Vasilev, o búlgaro, conhecido como traficante internacional de drogas. Ele foi preso em Mato Grosso e já foi solto. Possivelmente vai ser um vexame internacional que ele com certeza irá fugir. Ele está apenas com uma tornozeleira eletrônica. Quer dizer, então, que pela reciprocidade, no mesmo entendimento, se é que tem uma lógica, este traficante internacional praticou o crime político na Espanha? É só essa a minha questão. Porque essa questão das extradições, você falando isso, eu me lembrei daquele caso que a gente tinha no Paraguai, onde muitos prisioneiros brasileiros estavam lá, presos naquele país, e aí depois foram transferidos aqui para o Brasil. Então, assim, quando você tem questões que precisam ser resolvidas com outros países, né, principalmente em relação a trazer prisioneiros em massa, como aconteceu recentemente envolvendo o Paraguai, aí é uma situação. Agora, você citar um caso específico de uma pessoa que não teve o direito de liberdade de expressão porque ele fazia críticas, justamente apontamentos em relação a isso, fica num campo, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue, né, Rodolfo? Sim, pode falar. E David, quando a gente fala, a gente está vendo uma incongruência absurda, porque mais vale impor
a decisão e a sua opinião do que a proteção da própria sociedade, dos próprios brasileiros. Nós estamos falando de um traficante internacional búlgaro que a Espanha está pedindo para que ele seja responsabilizado, perigoso, e hoje ele está solto, foi solto. E a extradição e essa reciprocidade nada tem a ver com a troca de um preso por outro. A reciprocidade, para deixar bem claro, é que as pessoas que cometeram crimes comuns e que estiverem fugido para outros países, elas serão devolvidas. Não é uma troca, uma moeda de troca. É a análise do que é crime comum ou crime político. E se o país, a Espanha, analisou aquele fato não como um crime comum e sim como crime político, foi a autonomia e soberania da Espanha. Então, isso que fica muito complicado. A gente vê uma interpretação que não tem razoabilidade, não tem critério. Então, a gente não consegue entender a análise da Suprema Corte. É muito simples isso aqui, David. Esse assunto é muito simples. O Oswaldo Eustáquio está preso na Espanha? Não. Então, vamos lá. Já começa por aí, né? Outras pessoas que não são de nacionalidade brasileira é presa aqui, como a doutora mesmo disse, esse búlgaro, e ele foi solto, está com uma tornozeleira. Ou seja, há uma discrepância gigantesca no formato da justiça brasileira com o formato da justiça espanhola. O cara não está preso, o cara está vivendo lá. Primeiro foi imputado ele a um crime político, e agora para extraditá-lo estão dizendo, não foi mais crime político, vamos colocar, a política foi colocada como crime comum. Ou seja, a natureza do crime muda conforme a vontade das pessoas aqui no país. Vocês conseguem entender isso, você que está em casa? Primeiro ele estava sendo perseguido não, me perdoa por isso. Primeiro ele estava sendo procurado por crimes políticos. Vamos extraditá-lo? Ô, Espanha, extradita esse cara aí porque ele cometeu um crime político no país. Agora mudaram. Não, agora não foi mais crime político, agora foi crimes comuns. Tem como extraditá-lo? A Espanha falou, não tem, vocês decidem no Brasil. O que vocês querem? Porque aqui, no país de primeiro mundo, na Espanha, não é assim bagunçado igual no Brasil. E agora nós tomamos na cara e é vergonhoso para o país isso, simplesmente vergonhoso. Agora, Fabrício, na sua opinião, você acredita que realmente pode criar questões diplomáticas, problemas em relação ao Brasil e Espanha? Eu acho pouco provável, David. Brasil e Espanha possuem relações muito boas, de longa data, conversam sobre os mais diversos assuntos, são parceiros comerciais importantes. Não acredito que a diplomacia vai permitir que uma questão como essas, por mais grave que seja no âmbito judicial, acabe influenciando as relações entre os dois países. A diplomacia tende a preservar as relações, independentemente desse tipo de discussão. Mas, de fato, a questão aqui do que a justiça brasileira tem apresentado em relação ao governo da Espanha para conseguir ou não a extradição do Oswaldo Eustáquio parece mostrar uma certa, diria, incongruência do governo brasileiro, uma inconsistência, melhor dizendo, em relação ao pedido que tem sido feito, mas nada que justifique uma ruptura ou uma tensão nas relações entre os dois países. A gente lembra, quando a gente fala de extradição aqui no Brasil, inclusive envolvendo o governo Lula, muito do que aconteceu no caso do Cesare Battisti, né? Isso há mais de uma década, envolvendo a tentativa da Itália de extraditá-lo de volta para lá, e que, embora a Itália tenha feito uma pressão muito grande naquela época, as relações entre Brasil e Itália se mantiveram da mesma forma como eram feitas antes e permaneceram tão fortes quanto depois da extradição dele. Então, esse tipo de coisa não vejo como um fator muito importante para mudar as relações entre os países, não. Você citou a Itália, eu me lembrei do jogador Robinho, que cometeu um estupro na Itália e está sendo punido aqui, né? Está cumprindo pena em Taubaté. Muito bem lembrado. Melhor exemplo não existe. E qual foi a troca? Pois é, está cumprindo pena aqui, né? Não houve troca, e também, como foi colocado, há um avanço do Supremo Tribunal Federal que não lhe compete. A extradição do Cesare Battisti, como bem colocado, foi negada pelo Lula enquanto executivo, poder executivo, que é a prerrogativa dele. As pessoas passam, as instituições, o país fica. Então, assim, há sempre esse avanço. O problema é que o Supremo Tribunal Federal avança tanto e nunca dá um passo atrás. A gente, cada hora, se questiona se a gente precisa mesmo do Poder Executivo e do Legislativo, já que o Supremo quer nos salvar de sei lá o que a gente não pediu.
Até porque, só para refrescar a memória, né? O Robinho não foi extraditado para a Itália porque a lei brasileira não permite que a gente extradite um cidadão nacional para outro país. Então, mas está punido aqui. Mas está punido aqui, exatamente. O governo entendeu que era importante cumprir essa punição. E isso a lei permite, né? Que o cidadão cumpra a sua pena aqui no país. Claro, não é o caso do Oswaldo Eustáquio. Ele é um brasileiro que está em outro país, enquanto Robinho é um brasileiro que estava aqui no Brasil, precisando cumprir uma pena na Europa. São situações um pouquinho diferentes, mas só para a gente traçar um paralelo aqui. O tipo de crime também foi diferente. Completamente diferente, né? Não há a menor comparação uma coisa com a outra em nenhum aspecto. Né? E as provas robustas, escuta dentro do carro, ele zombando da vítima, todo esse contexto que a gente já amplamente divulgou aqui também na Jovem Pan, né? E um trabalho de investigação, inclusive, exemplar, que poderia ser aplicado em outros crimes também que são praticados. Então, realmente a gente vê que existem essas questões quanto às leis brasileiras, mas, na sua opinião, o Bellucci, em relação também às narrativas que são geradas em torno desse tema de perseguição e tudo, também vão ganhando contorno, né? Vão ganhando contorno e fortalecem o Oswaldo Eustáquio e outros brasileiros que estão no exterior como vítimas realmente de uma perseguição. É até possível se argumentar que a tal da anistia que está sendo discutida poderia até incluir essas pessoas, por que não? Porque como viram os inquéritos, tem objetos elásticos. Tudo pode se incluir nos inquéritos, até fatos que não têm relação. Então inclui-se também essas pessoas e passa logo anistia para todas elas, porque o Oswaldo Eustáquio, muita gente acaba cometendo esse equívoco de eu não gosto dele, ele também exagerou, não sei o que, mas é crime o que ele fez? Ele cometeu algum crime? Não, a Espanha achou que não, as autoridades espanholas acharam que não, que é uma perseguição. Então, assim, é possível se discutir o fundamento das decisões judiciais também. E aqui no Brasil... Não, era só complementar, desculpa, Rodolfo. É que os dois ergueram o dedinho de uma única vez. Não, eu vou falar na Espanha. Que na Espanha ele mora desde 2023 e ele é considerado foragido da justiça aqui, brasileira. Porém, olha, isso é muito importante, a justiça espanhola recusou 2 pedidos de extradição. A última recusa foi na Audiência Nacional da Espanha e a decisão foi tomada por um colegiado de 3 magistrados. Ou seja, a corte entendeu que os crimes atribuídos a ele são crimes meramente políticos. E já nesse mesmo raciocínio, Eustáquio é alvo de 2 mandados de prisão aqui, contra a democracia, obstrução de justiça, divulgação de dados protegidos, perseguição, ameaça, corrupção de menores. Ou seja, aqui no país ele já estaria atrás das grades. Mas entende a justiça espanhola que tudo isso é crimes políticos e por isso vai ficar por lá. E quando a gente fala corrupção de menores, dá a entender que é um crime de prática sexual contra menores. Mas qualquer menor que estivesse com ele também escrevendo ou publicando em um blog, ali, no entender da justiça brasileira, estaria sendo corrompido. Por isso, a pena somada de corrupção de menores. Pois é, né? Tem essa questão também. E agora, divulgação de documentos sigilosos. Muitas vezes nós, da imprensa, também divulgamos documentos que são sigilosos para tornarem público porque há o interesse público. Não tem isso também? Não, sim, ele é um jornalista. Depende da interpretação do que é sigiloso. E se realmente sigiloso, claro, não pode divulgar. Mas é isso que realmente a gente tem que ver. O que foi categorizado sigiloso? Então, mas como é isso foi o acesso, né? Se envolver segredo de Estado, algo nessa linha, mas não me parece que seria o caso, tanto que, como foi colocado, a Espanha negou. Acho que o grande receio do Oswaldo Eustáquio e de outros que estão no exterior argumentando perseguição nesse sentido é de regressarem para cá e o devido processo legal não ser aplicado a ele, como a gente tem tantos símbolos, como é o caso do deputado Daniel Silveira. Rodolfo? Cara, eu concordo com eles aqui. A gente tem que... Esses dados sigilosos, a gente tem a LGPD aqui, né, que vem na contramão daquilo que se pode ser dito ou não, mas a lei do Brasil é branda para algumas coisas. Tem documentos que, de fato, saem aí em jornais, principalmente pela mídia marrom e principalmente pelos jornalistas que não fazem jus ao seu trabalho e querem sensacionalizar qualquer tipo de notícia, e aí fica ruim mesmo, porque aí é que vem as fake news, aí que vem as desinformações, e a gente sabe, né, que quem controla a massa com desinformações acaba tendo mais audiência. Esse é o grande negócio, é tomar cuidado com aquilo que as pessoas leem, tomar cuidado com aquilo que é divulgado e buscar sempre a natureza, a fonte daquilo que está sendo dito. Por isso que o David Tarso é um ótimo repórter. Todas as vezes que ele vem fazer reportagem de rua, ele está lá, ele dá a fonte, ele
fala, ele checa. Você é meu amigo e é um exemplo de jornalista, meu caro. Não, muitas vezes eu não falo a fonte, justamente para não botar, né? Não vem me comprometer, não, que eu nunca divulgo minhas fontes. Jamais revelo minhas fontes. Não, mas quando você vai ler algo que é tipo do Itamaraty, segundo o STF, segundo não sei o que lá, eu tô falando desse tipo de fonte. Não no jornalismo investigativo, como você faz, você entendeu? Porque senão o pessoal já para de passar informação aqui pra mim. Não. Você que é fonte do David está acompanhando aqui, a gente pode ficar sossegado. Por favor, não foi isso que eu quis dizer. Sempre que ele vai ler uma matéria, principalmente sobre política, ele dá a fonte. Segundo o STF, segundo o Itamaraty, segundo o blog tal, o jornal tal. É isso que eu tô falando. Perfeito. Só um ponto em relação a essa questão de sigilo de documentos. Isso é uma discussão internacional, né? O Julian Assange que o diga, que divulgou documentos sigilosos do exército dos Estados Unidos, um ataque aéreo lá em Bagdá, no Iraque, e precisou passar muitos anos refugiado na embaixada do Equador lá em Londres para não ser preso. Então essa é uma discussão que ela até extrapola aqui os limites nacionais. É uma discussão que existe no mundo inteiro quando se trata de lei. E foi cair num grupo por acaso, inclusive. De WhatsApp. Exatamente.